Chegamos então à aula onde os alunos sempre ficam com suas perguntas sobre a aplicação. Então, a imaginação nesse capítulo é sem limite. Você pode aplicar user form com uma interatividade muito grande com quem está mexendo com planilhas de Excel. Você pode fazer joguinhos, games, você pode automatizar planilhas para fazer diversas avaliações de risco, avaliações de volatilidade se você estiver mexendo com ação, calcular volume de vendas, calcular estratégia de vendas, calcular a relação entre a parte administrativa e a parte logística de uma empresa, descobrir funcionários produtivos, descobrir carros, automóveis que estão burlando algum tipo de lei, como, por exemplo, em São Paulo, o rodízio. Você pode, enfim, não tem limite para a aplicação dessa ferramenta chamada User Form, ou formulário do usuário. O produto do User Form, o produto final é esse aqui, ó. Então, é uma caixa, né, onde o usuário não vai ver seu programa, o usuário não mais vai ver aquele programa, porque uma das perguntas que sempre os alunos fazem é: mas eu estou programando, o usuário vai ver o que eu estou fazendo. Não, ele não vai ver. Você vai colocar uma caixa para acionar um programa dentro do Excel, onde a única coisa que o usuário tem que fazer é preencher algumas caixas e clicar em botões. Então essa é uma aula de clicar em botões, como programar botões para funcionar sem que o usuário tenha que se preocupar em entender algum tipo de programa. Então isso daqui é o formulário do usuário, que é o que a gente vai ver hoje e que está no capítulo 7 do livro. Tá? Então lá no capítulo 7 é exatamente interação com o mercado. Veja bem que existe uma diferença entre interação e iteração. Lá no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, a gente falava em iteração, ou seja, o ato de repetir, de feedback, de voltar. Aqui não, é interação, de interagir com o seu cliente, com o seu usuário mesmo. E a gente então trabalha nesse capítulo 7 com todas as ferramentas de programação, com os botões, com caixas de entrada, com cores. Então isso tudo é construído dentro dessa plataforma conhecida como User Form. Tá? E como vai funcionar o User Form? Tem algumas coisas que vocês vão ter que acabar decorando mesmo. Então, por exemplo, você tem aqui o User Form, você tem essa caixa mais externa, que é uma caixa que tem um rebaixamento, apenas um enfeite, mas é conhecida como Frame. Tá? Você tem essas caixinhas de entrada, que são caixas de texto, onde o usuário pode entrar com um valor numérico ou com letras, conhecidas como text box. E você tem a parte onde vai exatamente rodar o programa, que são os botões. Você tem Command Button, você tem botões de ação, você tem botões de clicar apenas. Enfim, você tem diversos tipos de botões que você pode programar. Um que eu vou falar na aula de hoje é o conhecido como botão de comando, ou Command Button, que é quando o usuário clica, ele clica com o mouse aqui e o programa roda automaticamente com as informações que estão aqui. Toda aquela parte de message box vocês não vão usar mais, a parte de input box você não usa mais. Agora o que o usuário tem que fazer é realmente um programa profissional. É ele preencher caixinhas e clicar em botões. Tá? Toda a programação é feita, então, como eu falei, em botões de ação, nunca nas caixinhas. Você não programa caixa de texto, você não programa frame, você não programa user form, você programa os botões de ação que você tem dentro do user form. É o Option Button, é o Command Button, é o Click Button, enfim, tem diversos tipos de botões que você pode programar. Como que a gente programa então? Então vamos fazer um programa exatamente como esse daqui, e aí posso até mostrar como as cores podem ser alteradas à medida que você está programando. Quando você entrar no Command Button, quando você entrar aqui no VBA, desculpa, não no Command Button, você entrar no VBA, você tem a sua planilha e tem aqui o botão de inserir. Bom, lá no inserir, você não vai usar mais módulo, como a gente fazia para ativar o botão de macro. Você não vai também lá no botão de macros exibição. Você vai no exibição, você pode até entrar, vamos supor que sem querer, você clicou no botão de exibir,
foi até macro, pode continuar fazendo isso, tá? Deu um nome qualquer para lá, por exemplo, teste, e criou. Só que isso aqui você não vai usar. Então você vem e apaga. Apagou? Bom, aí você vem aqui em inserir e vem no user form. Inserir user form. Quando você clicar aqui, ele abre uma caixa de projeto. Esse é o projeto do formulário do usuário, do user form. E você tem aqui caixa de ferramenta, ou seja, é exatamente uma caixinha cheia de ferramentas interessantes que você pode usar na hora de estar projetando um programa, né? Nessa caixa de ferramentas, se ela estiver apagada, não tem problema. Basta você vir aqui em exibir, ó, exibir caixa de ferramentas que ela aparece de novo, tá? Bom, então para repetir o exemplo aí do slide, eu quero, por exemplo, que o nome seja o nome do meu programa que eu estou fazendo. Então, ao invés de user form 1, eu venho não em name. Essa caixinha é importante estar aberta, tá? Essa caixa se chama janela de propriedades. E a de cima, onde você vê toda a planilha do usuário, se chama Project Explorer. Então, a janela de propriedades tem que estar aberta para você poder exatamente mexer nas propriedades do projeto. Bom, na janela de propriedades, eu quero, por exemplo, mudar o nome de user form 1. Então, eu venho aqui em uma coisa chamada caption. O caption, eu altero o nome do programa. Então aqui eu vou chamar de programa da soma. Tá? Então você está vendo que já mudou o programa da soma. Ele mudou o nome do meu software. Agora eu vou colocar no software, eu vou colocar aqui, por exemplo, o quadro, o frame, que eu chamei lá no slide. Tá? Isso aqui é só enfeite. Se não quiser colocar também, não precisa. O frame tem um nome, frame 1, mas a gente não vai mostrar para o usuário esse nome frame 1. Então o que eu faço? Lá no caption do frame, eu troco esse caption do frame para, por exemplo, a entrada de variáveis, para o usuário saber que ele tem que entrar com as variáveis aqui. Ó. Tá? E aqui dentro do frame eu coloco então as caixas de entrada, que vão fazer o papel do input box, que são exatamente essas caixinhas chamadas ABC, são as caixas de texto. Tá? Então eu venho aqui, clico na primeira caixinha, venho aqui, clico na segunda caixinha, coloco lá, clico na terceira caixinha, coloco aqui fora para mostrar o enfeite. Então o usuário vai ter que preencher essas duas caixas e vai clicar aí sim no botão de ação, que é esse botão aqui, ó, chamado botão de comando. Tá? É um botãozinho que está escrito como AB, somente AB. Eu venho aqui e desenho um botão até um pouco maior, ó, tá vendo? Command button 1. Bom, eu posso modificar o nome também aqui. Se eu clicar aqui, eu posso ou escrever em cima ou também ir lá em caption, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, soma, para o usuário saber que é soma. Se você achar que está muito pequeno o nome, quiser aumentar, tem várias propriedades, entre elas o fonte. Tá vendo? Tem uma fonte chamada Tahoma. Uma vez que você clicou nessa fonte Tahoma, aparece 3 pontinhos aqui. Clicando nos 3 pontinhos, você pode colocar em negrito e você pode aumentar o tamanho da fonte aqui. Ó. Tá? Então, aparece grandona para o usuário ver. O que mais que a gente pode fazer? Bom, a gente pode programar já o programa. Então, que jeito? Se eu clicar para programar, você não vai clicar 2 vezes. Vamos supor que sem querer você clicou 2 vezes aqui, ó, no user form. Observe que o nome está private sub user form click. Não, está errado. Você vem, deleta. Você vai dizer, mas como que eu faço para voltar no user form? Está aqui, ó, ele fica sempre nesse Project Explorer. Clicando 2 vezes, ele volta lá. O botão que você tem que programar é o botão de comando. Quando você der 2 cliques no botão de comando, é isso que tem que aparecer. Então, toda aquela parte de VBA que a gente ensina no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ele vem agora com as mesmas funções, só que agora com o nome de private. Por quê? Porque ele é uma programação privada, que só vale para o botão de ação. O nome, vocês sempre deixam os nomes aqui, Command 1, Command 2, para vocês saberem quais botões que você está mexendo, porque depois fica difícil você achar na programação qual é o botão que você está usando. Tá? Pode mudar, não tem problema nenhum, mas é interessante deixar ele automaticamente já preenchido como o Excel faz. Bom, você vai dizer, mas como é que eu vou programar agora? Do mesmo jeito, esse é um programinha bem bobinho que está feito lá no capítulo 2, capítulo 3, que é de somar 2 variáveis. Tá? Você declara então as variáveis, por exemplo, a variável x como single, você declara uma variável y como single,
e você declara uma soma como single, tá? A diferença é que você não vai ter o input box que tinha lá na programação básica. Você deve reparar que quando clicar no user form, ó, se você der um clique só na caixinha, olha os nomes que aparecem. Essa caixinha se chama textbox 1. Essa caixinha se chama textbox 2. Essa caixinha se chama textbox 3. Então cada caixa dessa tem o seu nome. Então dando 2 cliques no botão de ação, você sempre volta para a área de programação. Então o que eu vou dizer? Eu quero que minha variável x não seja mais o input box, mas que seja a caixa onde o usuário vai preencher os valores numéricos, que se chama textbox 1, e aqui vem um detalhe, tem que ter o .value. Por quê? Porque o .value diz que o usuário vai ter que entrar lá com o valor numérico. Se você não colocar .value, ele vai entrar com o valor string, e aí string não faz conta nenhuma. A mesma coisa para o y, igual textbox, agora 2. Por que 2? Porque, values não, value. Por que textbox 2? Porque se você clicar aqui na caixa, essa é a segunda caixa. E o nome dela é textbox 2. Então elas têm o seu próprio nome. Você tem que sempre que checar qual o nome que você está programando. Essa caixa já se transforma em nome de saída. Então veja bem, como é que eu sei que esse nome é de saída? Primeira coisa, a gente faz a soma. Então os valores que o usuário entrou no textbox 1 e textbox 2, eu guardo na variável soma. A diferença agora é que também não tem message box. Mas como é que você vai ver a resposta? Você faz o contrário. A caixa 3, textbox3.value, que é uma caixa numérica, recebe a operação que a variável soma fez. Então veja bem, quando eu falo lá no slide ou nas aulas, na videoaula 2, do capítulo 2, capítulo 3, em esquerda recebe o que vem da direita, aqui está a importância fundamental disso. É que aqui a esquerda recebe o que vem da direita. Então, a caixa faz o papel do input box. Do lado de baixo aqui é o contrário. A caixa recebe o que vem de lá. Então, essa caixinha textbox 3 está fazendo o papel do message box. Então, a ordem que você vai colocar quem recebe e quem manda é que vai dizer para o user form quem está fazendo o papel do input box e quem está fazendo o papel do message box. Então, nesse caso, as duas primeiras caixas que o usuário vai colocar estão alimentando variáveis. Essas variáveis são programáveis e essas variáveis são então enviadas para a caixa de mensagem, o message box, tá? Então, para rodar isso, a gente clica normal aqui, ó. Cliquei em normal. E é isso que o usuário vai acabar observando dentro da planilha dele. Ou seja, duas caixinhas e uma de saída. Então, se ele vier aqui e preencher, por exemplo, 10 e colocar aqui 2, quando você clicar no botão de ação soma, vai virar 12. Por quê? Porque ele somou o textbox 1 com o textbox 2 e mandou para o textbox 3. Então, ele pode ir brincando com esses valores aqui, ó, 3 e 1, tá vendo? 2,7 e 1. Então ele vai automaticamente clicando e mexendo na caixa como ele quer. Tá? Esse é o tipo de programação interessante chamada de user form. Okay? Vocês podem estar interessados, mas como é que mexe nas cores? É tudo em cima das propriedades. Eu não vou fazer todas para o vídeo não ficar muito longo, mas, por exemplo, se você quiser colorir o botão de ação, você dá somente um clique e aqui do lado tem uma coisa chamada back color. O back color, quando você clica nele e clica na setinha para baixo, tem duas abas, a aba de paleta e sistema. As cores estão em paleta sempre. Então vamos supor que você queira colocar uma cor verde para chamar a atenção do usuário. Tá? Você quer colocar cores do user form. Também, você dá um clique só, vem back color, paleta, e aí você põe a cor que você quiser no user form. Você quer colorir, por exemplo, o frame, para não deixar ele cinza. Também, back color, você vem aqui no back color, setinha para baixo, paleta, e sei lá, põe uma cor qualquer aqui. Tá? Quando o cara rodar então o programa, é isso que vai aparecer para ele lá. Ó. É um programa colorido, para chamar atenção, cheio de variáveis e assim por diante. Tá?
Você pode dizer, mas eu posso mexer também com células que estão lá? Sim, você pode usar o for e o while do mesmo jeito. Por exemplo, um programa que tem aqui alguns dados. Então você tem lá um programa que tem lá, por exemplo, 10, menos 2, 5, 4, 5. Tá? Como se faz um novo user form? Simples. Você vem aqui em inserir, de novo user form, abriu agora um projeto 2. Então esse projeto é um segundo projeto que não tem nada a ver com aquele primeiro projeto. Nesse projeto 2, eu posso pedir para o usuário dizer quantas células estão preenchidas na coluna A. Então eu venho aqui, por exemplo, na nossa caixinha, né, exibir caixa de ferramentas, né, pego a caixa de ferramentas e começo a programar exatamente o que tem aqui. Na caixa de ferramentas, eu venho aqui exibir, caixa de ferramentas, puxo a minha caixinha que estava lá escondida, e eu vou colocar, por exemplo, não vou usar o frame para ser mais rápido o vídeo agora nessa hora, tá? Por exemplo, eu posso colocar aqui uma caixa de texto, onde vai ser o número de linhas que o cara quer entrar. Existe um outro botão que eu não tinha falado para vocês, que não é um botão, é uma coisa chamada rótulo, que é quando você quer escrever alguma coisa só para informar o usuário, tá? Ó, vem como label. Lá no caption, eu posso no caption escrever, por exemplo, aqui, número de linhas, tá? Ficou muito pequeno, eu venho aqui no fonte, aumento ela para, sei lá, 16, ponho em negrito, tá? Então, lá, número, eu dou uma ajeitada aqui na caixa, para o usuário perceber que ele tem que informar quantas linhas tem nesse programa, tá? Ó, número de linhas ele vai ter que colocar aqui. E eu vou colocar então um botãozinho de ação. Se ele clicar lá, ele vai rodar isso daqui. Eu vou clicar aqui, vou colocar aqui no botão de ação. O botão de ação é o Command Button, que é para calcular, vamos supor que você queira calcular a média, né? Então, quero fazer a média daqueles números que estão lá. Então, média. Ok? E eu quero visualizar essa média. Então, eu vou pegar a caixa de saída agora, que é a caixa de texto, que é o text box 2. Então, veja bem, o text box 1 é o N. Text box 2 é o valor da média. Eu venho aqui, então, dou 2 cliques no botão de programação e vou programar o programa da média. O programa da média a gente sabe fazer. Então, você vai ter que ter a iteração, o contador, né? Você vai ter que ter uma variável de soma, você vai ter uma variável chamada média. E você vai ter o número de linhas. Tá? Só que agora o número de linhas não vai ser mais input box. Você vai usar qual é a caixa de texto que o usuário vai ter que preencher. Então, por exemplo, text box 1.value sempre, tá? Tá fazendo o papel aqui do quê? Do text do input box. Tá? Bom, S igual a 0, como sempre a gente fez. For i indo de 1 até n, S é igual a S mais. Onde estão os dados? Na coluna A. Coloquei aqui na coluna A. Cells 1, next i e a média. A variável média. A gente já fez isso em programas anteriores. Média é igual a S sobre N. Você vai dizer, mas agora eu vou usar o message box. Não, você não usa o message box. Vou clicar em user form 2. O message box vai ser substituído por essa caixa, que se chama text box 2. Então ele vai receber esse valor. Então, aqui, depois que eu calculei a média, ao invés de usar message box, que eu não uso mais isso, eu uso text box 2.value recebe média. Então ele vai fazer automaticamente a média desses dados que estão aqui. Tá? Ó, rodei, esse é o programinha que está lá. Número de linhas, eu olho aqui, tenho 4 linhas. 4 linhas, clico no botão média. A média desses dados é 4,25. Então eu tenho aqui um programa calculador de média automático. Tá? Que o usuário, e é claro, eu posso colocar o que mais aqui? Posso colocar desvio padrão, posso colocar para calcular o máximo, o mínimo, para ele achar o menor número, o maior número, ordenação, enfim. Todas as programações básicas eu posso colocar de uma forma diferente, uma forma mais interativa com o usuário, onde ele só tem que clicar em botões. Tá? Enfim, programação continua sendo a mesma coisa, é sub do mesmo jeito, você tem o for do mesmo jeito, você tem o while do mesmo jeito.
Por isso que aquelas videoaulas anteriores são importantes para você realmente se acostumar aqui. Como que funciona o programa da média? Como funciona o desvio padrão? Como que eu calculo o risco? Como eu calculo o número total de vendas? Quem vendeu mais? São os algoritmos básicos de máximo, mínimo, ordenação, soma, séries, enfim, tem tudo aquilo que foi visto nos capítulos anteriores pode ser programado dentro do EasyForm e ficar de uma maneira muito mais interessante para o seu cliente, ok? Dentro do livro, lá no capítulo 7, tem diversos tipos de exemplos e exercícios para treinar, né? Por exemplo, tem um de criptografia, tem para quebrar códigos, como que se quebra código com um algoritmo chamado força bruta, tem para calcular séries de forma automática, tem para descobrir placa de carros que estão burlando a lei através de câmeras em rodízios, por exemplo. Tem calculadora, por exemplo, você pode usar o EasyForm para fazer um joguinho de calculadora, uma calculadora científica. Quem está fazendo o papel dos números são os command buttons. Então eu tenho aqui 10 command buttons e mais 10 command buttons onde eu tenho raiz quadrada, logaritmo, exponencial, soma, divisão, produto. Tudo isso são programáveis, só que o usuário não sabe nada disso, ele só tem que clicar em botão. Então ele clica em botão achando que tem uma calculadora científica realmente no Excel. Na verdade foi você que programou usando o formulário do usuário. Então o capítulo 7 tem mais de 50, 60 projetos, exercícios e exemplos de como utilizar essa estrutura chamada EasyForm, muito, muito útil no dia a dia de qualquer planilheiro ou de qualquer analista na parte de gerenciamento de empresas ou na parte de traders, quiser fazer programas para calcular qualquer tipo de indicador de compra e venda utilizando o EasyForm, tá? Então, vale a pena dedicar bastante atenção a esse capítulo 7 chamado de EasyForm. Até mais.